Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 11 da disciplina Comunicação que Transforma. Eu espero que você esteja fazendo um excelente proveito dessas aulas. Espero que você tenha parado quando era para parar, feito os exercícios propostos, porque como eu falei em uma de nossas aulas, a grande diferença ela vai estar na tua capacidade de treinar. Não se faz um comunicador só com dom, não se faz um comunicador sem preparação. Mesmo as pessoas que têm aquela predisposição que nós conversamos nas aulas anteriores, ele vai precisar se preparar constantemente. Agora, para essa aula, nós entramos efetivamente em algumas questões mais técnicas, algumas questões que envolvem, digamos assim, mais burocracia para você comunicar a fim de se conectar com as pessoas. Eu preciso te lembrar que a comunicação é uma venda. Seja lá o que for, você está vendendo uma ideia. Eu não estou falando de um produto, eu não estou falando de um serviço, eu estou falando de uma ideia. Por exemplo, nós estamos num ambiente cristão. Quando nós pregamos, nós vendemos a ideia de que Jesus é a nossa salvação. Eles não precisam pagar por isso. Mas essa ideia ela só vai ser aderida se nós nos conectarmos com as pessoas. E aí, baseado nisso, eu conversei com você nas aulas anteriores sobre as questões emocionais, sobre os seus medos, as suas dificuldades, questões que talvez você tenha, que você nem sabia que se tratava disso. Espero, como eu falei anteriormente, que você esteja vencendo cada medo seu, cada desculpa, questões relacionadas ao tempo, à dificuldade, a não saber como começar e também relacionadas ao seu egoísmo. Nunca se esqueça, nós não comunicamos, nós não nos conectamos com pessoas para nós mesmos, mas a nossa função, especialmente nós os cristãos, ela diz respeito a conectar pessoas a coisas boas, especialmente coisas do reino de Deus. Para esta aula, eu quero dar ênfase a uma das 22 características de um bom comunicador que eu citei na aula anterior. A história. Você lembra que teve um momento que eu falei que uma característica boa de um bom comunicador é o storytelling? Pois bem, essa não é só uma característica boa. Essa é a melhor característica de qualquer comunicador. Na formação de comunicadores, que eu habilito pessoas a se conectarem com outras pessoas, eu falo a seguinte frase: a sua história nunca vai errar. Eu lembro que em algum momento, em aulas anteriores, eu compartilhei contigo que sempre que eu sou convidado para falar sobre qualquer tema, a primeira pergunta que eu me faço é: onde é que a minha história se encaixa nesse tema? Porque a minha história nunca erra. Vou te explicar melhor essa situação. Eu gosto de correr e recentemente eu comecei a gravar um podcast chamado Bora Conversar. É um podcast que eu gravo com as pessoas enquanto elas correm. Eu corro com a pessoa e nós conversamos sobre os benefícios que a corrida tem causado na vida dessa pessoa. Um dos casais que eu entrevistei, eles correm de chinelo, e já faz mais de uma década que eles correm de chinelo. Onde todos correm de tênis, eles correm de chinelo. O motivo pelo qual eles correm de chinelo é nobre, é para mostrar para as pessoas que você não precisa ter dinheiro para comprar um tênis para começar a correr. Você pode começar a correr com a sua sandália, a marca Havaiana que você tem na sua casa. Eles customizam a Havaiana para que fique mais confortável de eles correrem. E aí o que acontece? Sempre, ou pelo menos na maioria das vezes que eles estão correndo, se eles têm a oportunidade de conversar com os outros, as pessoas questionam os riscos de correrem de chinelo. E eles já correm há mais de uma década. E não só isso, os dois se formaram em educação física para estudar as nuances de correr de chinelo. Como fazer isso da melhor forma? Como diminuir os impactos, visto que não tem amortecimento na chinela? E aí, uma das pessoas
questionou veementemente o fato de eles fazerem isso, alegando estar danificando a musculatura deles. Só tem um detalhe: quem falou isso não tem experiência por causa própria. Pode ser um médico, pode ser um educador físico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser o que for. Nada técnico vai desfazer do fato de eles correrem de chinelo há mais de 14 anos, há mais de 10 anos, perdão. Ninguém pode ir contra eles. A história deles não erra. E eles têm propriedade para falar sobre isso. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo te dizer, mas se nós temos medo, receio ou não somos suficientemente preparados para falar em público, porque nós temos esse, desculpe ser repetitivo, esse medo de errar, esse medo de ser julgado, esse medo de ser criticado, responde uma coisa para mim: quem é, em sã consciência, que vai poder criticar a tua experiência? A sua história nunca é. Não existe um ser vivo no mundo que vai ouvir a sua história e vai dizer assim: tá errado. Não vai, porque a história é sua. Você que superou, você que venceu, você que aprendeu, você que viveu, você que ensina. Portanto, sempre que você puder encaixar uma história sua dentro da tua audiência, seja um vídeo, seja um texto, seja uma palestra, seja uma aula, encaixe a sua história, porque ela não vai errar. E outra coisa que eu já falei no storytelling: a tua história conecta as pessoas. As pessoas, elas podem esquecer toda a sua inteligência, mas ela não vai esquecer, elas não vão esquecer aquilo que você as fez sentir. E normalmente as histórias conectam as pessoas a você. Vou fazer aqui um asterisco, vou colocar um asterisco nessa história. Quanto melhor essa história for, maior será a conexão. Rondinelli, que tipo de história é a melhor história que eu posso contar? É a história em que você sofreu, a história em que você aprendeu e a história que você deu a volta por cima. Tem até uma música por aí que ela relata exatamente esse passo a passo que eu lhe disse. É uma música de uma banda secular chamada Asa de Águia. Por favor, não se inspire nisso, eu quero apenas dar um exemplo. A música diz assim: eu era um bêbado, vivia drogado, hoje sou curado, encontrei Jesus. Eu não sei quais foram as motivações do compositor, mas eu quero te dizer que ele compôs algo que para nós é espiritual. A pessoa vivia em um estado e depois que conheceu Jesus foi curada. O que foi que Deus fez na tua vida? Deus me curou de pecados que eu pensei que eu jamais seria curado. Deus me libertou de vícios que eu jamais pensei que seria liberto. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Você tem uma história. A sua história deve ecoar na vida das pessoas. E vamos falar também de produtos e serviços, por que não? Se você vende um produto que você utiliza, ninguém pode questionar o seu produto, porque ele funciona com você. Se você vende um serviço que você utiliza, que você pratica, ninguém pode questionar o seu serviço, porque ele funciona com você. Se você vive Jesus Cristo, ninguém vai poder questionar Jesus na sua vida, porque ele vive em você. Esse tipo de história chama jornada do herói. Então, você viveu um momento difícil, mas você superou esse momento difícil. E aí você encaixa dentro da sua palestra. Eu até mencionei em uma das nossas aulas anteriores que certa feita me convidaram para falar sobre maturidade. Sobre que ponto de vista eu vou falar sobre maturidade? Eu ia falar sobre maturidade a partir do ponto de vista da maturidade que eu tenho alcançado na minha vida. Então eu procurei em mim 3 pontos
que me fizeram ser uma pessoa mais madura e eu pude compartilhar naquela palestra. Em outro momento, eu fui convidado para dar uma palestra sobre cuidado com a saúde emocional. Eu me considero, pela minha fé sobre todas as coisas, que eu tenho uma saúde emocional em dia, que eu sou são no que diz respeito a isso. Então, onde foi que eu achei a temática, ou melhor dizendo, o conteúdo, o desenvolvimento dessa palestra? Eu achei na minha vida. Se eu tenho saúde emocional, como foi que eu consegui? Eu não precisei pesquisar Google, ChatGPT, DSM. Por quê? Porque aconteceu com a minha vida. Quando eu começo a dar palestra, eu disse, olha gente, aconteceu comigo. Se for útil para vocês praticarem isso, pode acontecer com você também. Isso vai diminuir e muito as chances de você ser paralisado pelo medo, pela dúvida ou por qualquer sentimento emocional que seja para você fazer o que você tem que ser feito. Para você fazer o que tem que ser feito. Dar uma palestra, gravar um vídeo, enfim. Fazer ter uma conversa individual. Então, eu espero que você aprenda sobre isso. Eu estou falando sobre storytelling, uma das maiores armas de conexão com o público. Saiba contar a sua. E aí você pode perguntar, Rondinelli, existe alguma técnica para eu aprender a contar melhor a minha história? Existe. Você vai ser um selecionador das histórias da sua própria vida. Para isso, você tem que ter uma mente que eu chamo de mente buscadora. Você vai olhar para tudo que acontece ao seu redor e vai tirar uma lição disso. Você pode fazer isso de uma maneira simples, fazendo um diário, por exemplo. Se você for dormir, antes de dormir, você pode escrever: o que eu aprendi com o dia de hoje? Aí você vai contar, teve uma situação no trabalho, teve a pregação na igreja, eu vi isso no Instagram, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você vai acumulando histórias, você vai criando um repertório de histórias. Sempre que você precisar encaixar em alguma temática, vai ser mais fácil. Então, como ter boas histórias? Seja um buscador. Como é que você vai ser um buscador? Preste atenção em tudo que acontece na sua vida. No final do dia, você anota o que foi que aconteceu e o que você aprendeu. Hoje você pode também utilizar o recurso de gravação de áudio para você decorar isso. Lembre-se que quando você escreve, quando você fala, quando você escuta, você produz sinapses neurais que vão ser positivas na tua vida. Então, não esquece, seja um buscador. Outra coisa que você pode fazer para ser um bom contador, uma boa contadora de histórias, além de escrever os teus aprendizados sobre a tua vida, você pode também ler. Ler a Bíblia, ler livros, romances, autoajuda, livros cristãos, entre outras coisas mais, que vão te dar um repertório. E aí sempre, em qualquer momento, você vai ter o que conversar. Bom, essa foi a aula 11. O título dessa aula foi Storytelling, aperfeiçoando a sua habilidade em contar histórias. Eu espero que você faça um excelente proveito disso e que a partir desse proveito aprenda a se conectar melhor com as pessoas. A gente se vê na próxima aula. Valeu!